Boa noite a todos. Trabalho de aminoácido em diferentes culturas, matéria de bioquímica da professora doutora Michele, pelos alunos Jean, Kenzo, Marcos, Thiago e por mim, Juan. Produtividade e renda do cafeeiro submetida à aplicação de fertilizantes minerais e aminoácidos via foliar. Nosso trabalho foi baseado no artigo científico do tecnólogo em irrigação e drenagem, doutor em agronomia, Reinaldo Adriano Costa, e pela engenheira agrônoma, mestre em agronomia, Patrícia Costa Silva, pela professora doutora da Universidade Federal de Uberlândia, Regina Maria Quintão Lana, e pelo doutor em agronomia, irrigação e drenagem, professor da Universidade Estadual de Goiás, Rogério Giongo. Recebido dia 6 de 5 de 2013, aprovado esse artigo dia 17 de 6 de 2013 e foi publicado dia 1º de 7 de 2013. O presente artigo teve como objetivo avaliar a produtividade e renda do cafeiro Acaiá Cerrado, linhagem MG 1474, cultivado sob diferentes formulações de fertilizantes aplicados via foliar, em 2 safras consecutivas. O experimento foi conduzido na fazenda Pedra Branca, em uma lavoura com café em formação situada no município de Uberlândia, Minas Gerais, sob um latossolo amarelo distrófico de textura média. O ensaio foi em blocos diferentes, com 3 repetições e 8 tratamentos, sendo o primeiro tratamento Plantin CA-B2 mais Plantin 2, o segundo Plantin CA-B2 mais Fertimode mais Plantin 2, o terceiro foi igual, o quarto Plantin 2 mais Fertimode, o tratamento 5 Plantin 2, o tratamento 6 combinações de sais, e o tratamento 7, Plantin CAB2 mais Fertimode mais PlantSUS mais Plant 2. E o tratamento 8 foi somente com testemunha, no caso que é a ausência de fertilizantes foliar. As parcelas foram constituídas por 2 linhas de 8 plantas em cada, com espaçamento de 0,8 metro entre as plantas e 4 metros entre as linhas, considerando também bordadura 2 plantas em cada extremidade. Em 2 safras consecutivas foram avaliadas a produtividade e a renda. Não houve diferença significativa para a produtividade entre os tratamentos, porém, os fertilizantes foliares, Plantin CAB2, Fertimode e Plantin 2, promoveram uma maior produtividade em ambas as safras. As aplicações foliares resultaram em incrementos de 11,5 sacos de café beneficiada, e a produtividade em relação à testemunha foi bem melhor no caso esse tratamento. E os valores de renda não foram influenciados pela aplicação foliar de fertilizantes minerais e aminoácidos, porém foram maior na safra de 2007 e 2008 em todos os tratamentos. Introdução. O cafeeiro é uma planta originária do continente africano e pertence à família Rubiácea. A cultura ocupa posição de destaque na economia brasileira, visto que o país é o maior produtor e exportador mundial de café. É importante para o agronegócio porque gera muita mão de obra no campo, o que é bom para toda a população. O uso de formulações foliares em café contendo micronutrientes e aminoácidos representa uma forma rápida e eficiente para o suprimento às plantas. A importância dos aminoácidos nas plantas é indiscutível, porque estão envolvidos uma grande parte do metabolismo primário e secundário, o que acaba levando à síntese de vários compostos e que influenciam na produção e qualidade desses frutos. O objetivo desse trabalho é verificar a resposta de diferentes formulações de fertilizantes aplicados é, via foliar durante 2 safras consecutivas. Nas características produtivas temos a renda e a produtividade do cafeeiro. Bom, com relação ao material e método, o experimento foi realizado na fazenda de Pedra Branca, localizada no município de Uberlândia, em Minas Gerais. O experimento durou entre outubro de 2007 e maio de 2009. Com relação ao clima da região, segundo a classificação de Cooper, ela pode se enquadrar no tipo AW, com as estações bem definidas,
sendo um inverno bem seco e o verão chuvoso e quente. O solo da área que foi realizado o experimento, ele pode ser classificado como latossolo vermelho e amarelo, com a topografia plana. Na tabela 1 está o resultado da análise química, com a profundidade de cerca de 20 centímetros. Bom, com relação à planta utilizada para realizar o teste, foi utilizado a cultivar de café. O sistema de irrigação no experimento foi instalado o de gotejamento superficial. Já o controle de pragas e doenças foi conforme as necessidades da planta, e as ervas daninhas foram controladas com o passar do tempo. No experimento, foi utilizado 8 tratamentos com 3 repetições, totalizando 4 parcelas. Na área, foram constituídas 2 linhas com 8 plantas cada, tendo um espaçamento de 80 centímetros entre plantas e 4 metros entre linhas. Assim, após 3 anos de plantio, o café estava em formação, foram realizadas aplicações foliares, de acordo com o tratamento. Na tabela 2, podemos observar a relação dos fertilizantes utilizados e as dosagens por hectares. Bom, na tabela 3, apresenta a composição química dos fertilizantes foliares e as suas respectivas porcentagens de nutrientes. O ponto da colheita foi determinado quando os frutos verdes atingiram entre 10% e 15%. A colheita foi realizada no mês de maio e o método de colheita foi a derriça manual no pano e a varreção. Então, tanto os frutos que estavam na árvore, tanto os frutos que estavam no chão foram contabilizados. Durante a colheita, mediu-se o volume em litros com parcelas homogêneas. A quantidade retirada foi 5 litros por parcela, totalizando 24 amostras. Essas amostras foram acondicionadas em embalagens de malhas abertas, devidamente identificadas, assim facilitando o próximo processo, que foi a secagem dos frutos. Tendo em referência a tabela 4, foi notada uma menor produção de café na safra 2008-2009 comparado à safra anterior, de 2007 a 2008, devido à bienalidade do café. Contudo, para o parâmetro produtivo não houve efeito significativo de aplicação foliar de fertilizantes e aminoácidos, como referido na tabela 5. Concluímos que não houve diferença para a produtividade entre os tratamentos. Porém, os fertilizantes foliares Plantin CAB2, Fertimode e Plantin 2 promoveram maior produtividade nas duas safras. As aplicações foliares de fertilizantes minerais e aminoácidos resultaram em 11,5 sacas de café beneficiado na produtividade. Na safra de 2008 e 2009, a produtividade foi inferior à primeira, devido à bienalidade. Os dados do parâmetro produtivo renda não foram influenciados pela aplicação foliar de fertilizantes minerais e aminoácidos. Os valores de renda foram maior na safra de 2007 e 2008.